Vamos começar a falar dos ingredientes? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês quais são esses grandes grupos de ingredientes. No total, são 4 tipos de ingredientes. E aí eu vou trabalhar pormenorizadamente com cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro ingrediente que a gente vai trabalhar é a promessa. Todo evento tem que ter uma promessa. No evento, ao longo do evento, tem que se falar uma promessa. Segundo ingrediente, tem que ter uma oportunidade. Precisa se apresentar ao público, à audiência, uma oportunidade. Terceiro ingrediente, algumas histórias. Tem que ter histórias. Não tem jeito. Todo lançamento tem que ter história. Todo evento tem que ter história. Quarto e último grupo, a gente vai trazer aqui, ó, argumentos. Aí a gente tem 2 subgrupos. Os argumentos emocionais e os racionais. Ótimo. Então, esses daqui são os ingredientes obrigatórios. Eu tô mostrando para vocês o que não pode faltar num evento de lançamento. Não importa o método com o qual você trabalha, a técnica com a qual você trabalha. Pode procurar com microscópio, que em alguma medida você vai encontrar todos esses elementos. Mas para que você possa compreender esses elementos de forma detalhada, a gente vai trabalhar com cada um deles. Então, o primeiro é a promessa. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre promessa. A gente já fez essa introdução quando a gente falou sobre a necessidade de escrever a promessa, a chamada do seu evento, lá na página de captação. Lembra? Então, a gente falou no marco 1 do burburinho, no marco 2 da convocação. E quando a gente fala de convocar alguém para um evento, para uma festa, a gente tem que fazer uma promessa, lembra? O que é que eu vou ganhar com isso, né? Então, aqui a minha missão é lembrar você que no roteiro do seu evento gratuito, a promessa precisa estar presente quase que assim o tempo inteiro, principalmente nos primeiros momentos do evento. Então, quando a gente fala de CPL, né? O que é o CPL? CPL. A gente está falando de conteúdo de pré-lançamento. O evento do lançamento também é chamado de CPL, conteúdo de pré-lançamento. Por quê? Porque o lançamento em si é quando abre o carrinho. É o que a gente chama de marco 4, é a abertura de carrinho. O nosso marco 4 é o lançamento. Então, o que antecede o lançamento é o conteúdo de pré-lançamento, é o marco 3. Quando a gente tem um evento com vários dias, a gente percebe que esses vídeos, né, eles também são chamados de CPLs. Então, é CPL 1, o que é? É o primeiro vídeo do conteúdo de pré-lançamento. CPL 2 é o segundo vídeo do conteúdo de pré-lançamento. CPL 3 é o terceiro vídeo do conteúdo de pré-lançamento e assim por diante. Aí, cada técnica vai trabalhar com uma duração específica de eventos. Você tem eventos de um dia. Então, o evento dura um dia só. Pode ser, por exemplo, uma aula de 1 hora, uma aula de 2 horas, uma masterclass, né? Ou como a gente falava lá atrás, no início do marketing, tinha muito isso, o webinário. Quem aqui é da época do webinário? Levanta a mão, sou eu. Bem cringe vou falar webinário. Mas tinham os webinários. Então, assim, a gente tem eventos de um dia só. Mas a gente também tem eventos mais longos, às vezes de 3 dias de duração, de 4, de 5, de 6, de 7 dias de duração. Você tem, por exemplo, um modelo de desafio criado pelo nosso pai aqui da casa, Ícaro de Carvalho, que no seu nascimento, no seu surgimento, tinha 21 dias de duração. Haja paciência, hein, Ícaro? Diga-se. Brincadeiras à parte, a gente tem muito respeito.
técnica. Mas 21 dias de CPL. É CPL, né? Mas enfim. Gente, mais pra frente vai falar do modelo de desafio. O que eu quero introduzir para vocês é: seu evento ele vai ter uma duração que pode variar de um dia até muitos dias. Esses dias todos são os CPLs, são os conteúdos de pré-lançamento. Só que não importa quanto tempo dure o seu evento, se 1 ou se 21 dias, nos seus CPLs, o início do seu evento de lançamento precisa trazer isso daqui muito forte: a promessa. Então, quando a gente começa um evento de lançamento, seja um evento único de um dia só, seja um evento longo, você precisa bater muito forte na promessa e na oportunidade. Já vou trazer aqui o nosso segundo ingrediente, que é a oportunidade. É promessa e oportunidade. Então, lembrando, o que é a promessa? É a afirmação para a audiência de qual é a transformação que a audiência vai ter com aquele evento. A partir do momento que você, audiência, vier ao meu evento, participar do começo ao fim do meu evento, você vai sair do ponto A e você vai chegar aqui no ponto B. Essa é a transformação que você vai garantir. E aí você precisa, nessa promessa, ressaltar os benefícios dessa transformação, conectando no seu discurso palavras, expressões que você já percebeu nas suas pesquisas, que é o que a audiência quer. Nunca se esqueça, você como copywriter, quando vai escrever boas promessas, você precisa sempre estar conectado com as palavras que a sua audiência fala. Por isso que a gente fala das pesquisas, por isso que a gente fala de desenvolver o mapa da empatia. A gente não tem que sair vendendo coisas para as pessoas que a gente acha que as pessoas precisam. A gente precisa vender coisas que as pessoas queiram comprar. Se você quer vender uma coisa que você sabe que a pessoa precisa, que vai mudar a vida dela, mas ela não quer aquilo lá que você tem para vender, colega. Mas você pode esquecer. Você pode esquecer. A gente não tá aqui para consertar a vida de ninguém, não. Né? A gente até tá, mas a gente quer, mas a gente tem que mostrar isso numa oportunidade. A gente não consegue abrir a cabeça das pessoas e querer vender, enfiar goela abaixo coisas que as pessoas não querem comprar, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, no seu evento, primeira coisa, você vai fazer as boas-vindas. Você vai fazer aquele acolhimento importante, vai pedir para o pessoal se comprometer em ficar no seu evento até o fim, e você vai falar o porquê que as pessoas têm que ficar no seu evento até o final. Por que elas estão ali? Você reforçar a promessa no começo do seu evento é dar motivos das pessoas ficarem, relembrando-as por que elas estão lá. Por que é importante estar lá? Por que todo dia a gente vem trabalhar? Porque no final das contas, a gente se lembra o tempo inteiro do que o trabalho causa na nossa vida, seja lá os benefícios financeiros, seja como ele nos desenvolve, nos transforma em pessoas melhores. Então, assim, é a necessidade que move a ação. É o motivo para a ação. É a motivação. Quando você abre o evento do seu lançamento, você precisa falar abertamente sobre a promessa. Agora tá na hora de levar vocês para um próximo nível e falar coisas que em nenhum outro lugar você vai ouvir falar de novo. Quando a gente fala de falar promessa, a maior parte dos CPLs são duros, sabe? A pessoa parece um robozinho. Faz parte, lembra? A gente chegou a falar também sobre isso, né? Que no começo não é tão intuitivo, não é tão natural. Então, você vai escrever um roteiro, você vai ver que vai ficar meio robótico. Não tem nenhum problema, faz parte a gente, no começo, ser meio robótico mesmo. Mas a questão é que você precisa compreender a fundo a técnica. E é aqui que a mágica entra. Quando você está falando de fazer a promessa, às vezes o copywriter, ele escreve a promessa do evento. Ele vê as promessas lá da página de captação que deram bom, né? Que deram mais certo, que converteram mais. E aí ele vai utilizar essa promessa ali no CPL, no começo do CPL. E aí é que está a sacada. A promessa, ela precisa aparecer várias vezes. E às vezes repetidamente, uma vez em sequência da outra. Então, quando, por exemplo, eu vou começar um evento de CPL, eu posso simplesmente virar e falar assim:
Olá, tudo bem, gente? Nossa, que bom ter vocês aqui comigo. Fiquei muito feliz de estar hoje contando com a sua presença aqui. Seja bem-vindo. Espero poder contar com você ao longo de todo esse nosso evento que vai durar até o dia tal, uma semana e tal. Uma semana de conteúdos gratuitos de qualidade do jeito que você nunca viu antes. E eu quero lembrar você por que você está aqui. Onde é que você vai chegar estando aqui comigo todo santo dia? Eu quero lembrar você o motivo pelo qual você não pode faltar isso daqui. É o seguinte, eu vou mostrar como é que você vai se tornar um dos profissionais mais escassos, mais bem remunerados e mais disputados desse mercado digital. Eu vou mostrar para você como é que você vai se tornar um copywriter. Eu quero mostrar para você essa grande oportunidade. Olha aqui, eu tô falando da oportunidade. Comecei a falar da oportunidade aqui. Vou mostrar para você essa grande oportunidade. Isso daí é o que até aqui tá perfeito. Até aqui é o que normalmente os copywriters já entendem que tem que fazer. Só que aí qual que é o problema? Normalmente eles já partem ou para a história ou para algum outro ingrediente. Ou seja, eles vão assim: "Ah, promessa, check. Oportunidade, check. Já vou passar para o outro ingrediente". Mas a promessa e a oportunidade, principalmente no começo dos CPLs e principalmente no primeiro CPL, ela precisa ser repetitiva. Então, você vai aprender, copywriter, a desenvolver promessas sinônimas para reforçar o discurso. Nunca se esqueça de que há formas e formas de se falar as mesmas coisas. Ainda mais no nosso rico vocabulário, né? Utilizando aí a língua portuguesa, que é uma das línguas mais lindas que existe. Eu realmente sou apaixonada pela língua. Eu acho que assim, a gente tem uma riqueza de vocabulário absurda. E quando a gente que trabalha com a escrita, trabalha com a comunicação, a gente começa a dominar bem as expressões, os medos, as inseguranças, os sonhos, os desafios de quem está do outro lado, a audiência, a gente precisa explorar muito bem essas conexões com a língua para conseguir, né, encostar em quem está do outro lado. Então, o que você vai fazer? Eu parei ali, né? Agora vamos voltar, como se eu estivesse ao vivo. Em outras palavras, eu quero mostrar para você que tem uma oportunidade passando aqui, ó, na sua frente. Priscila, o que que é uma oportunidade? É uma grande chance, mas como qualquer outra grande chance, se você for analisar a história, as maiores oportunidades, as pessoas que, por exemplo, ficaram ricas nas grandes crises, porque crise é assim, na crise tem quem chora e tem quem enriquece vendendo lenço. Então, eu quero mostrar para você como essa daqui é uma oportunidade tão grande como todas essas históricas que a gente ouve falar de pessoas que conseguiram surfar ondas, aproveitar grandes momentos, grandes chances, grandes oportunidades para alcançarem. Aí você vai falar XPTO. Se eu estou falando aqui para profissionais de copywriting, eu posso virar e falar assim: para conseguir uma renda extra, para conseguir ganhar até 50 mil reais em contratos de lançamento, por exemplo, ou um contrato fixo de 15, 20 mil reais, trabalhando de casa, trabalhando home office, sem precisar ter horário para acordar, ter horário para dormir, tendo liberdade geográfica. Então, o que eu tô fazendo, gente? Eu poderia, né, se eu fosse pegar aqui o roteirinho, tem que ter promessa e tem que falar da oportunidade. Eu poderia chegar e falar assim: beleza, essa daqui é a promessa do lançamento, a que deu melhor na página de captação, essa que eu vou repetir. Mas aí a pessoa chega, passa o roteiro para o expert, o especialista chega na hora de fazer o CPL, ele falou uma vez da promessa, ele falou uma vez da oportunidade, ele já vai partir para história, ele já vai partir para os grandes argumentos. E tá errado. Você chegou, o especialista, ele tem que passar os primeiros 15 minutos, no mínimo, falando sobre promessa e sobre oportunidade. Várias e várias vezes. Com outras palavras, trazendo ideias novas, mas não deixe de ser momentos de promessa e reforçar a oportunidade. E esses momentos, quero lembrá-los, esses momentos eles vão se repetindo ao longo dos CPLs. Principalmente se você tem um evento que tem vários dias de duração. Você em vários e vários momentos precisa reforçar. Mas
a força de construção de uma linha de raciocínio que evidencia a promessa, que evidencia a oportunidade, precisa estar muito com essa nuance muito forte nos inícios dos CPLs. As pessoas precisam compreender que tem uma grande chance. Elas têm, né, sintomas de um problema, ou elas têm sintomas de um grande sonho, elas querem chegar a algum lugar, mas elas não sabem ainda, elas não têm conhecimento de todo o cenário, elas não enxergam ainda uma solução para aquilo. Então, os seus CPLs, o seu evento de lançamento vai apresentar para a pessoa uma coisa diferente, uma coisa que teoricamente ela nunca viu. E eu quero que você se lembre como é que foi quando você participou do lançamento aqui do Ícaro. Eu quero que você se lembre como é que foi assistir ao documentário. O documentário trabalhou muito bem justamente o quê? A promessa e a oportunidade. Quando você assiste ao documentário, nossa, você percebe que a promessa e a oportunidade, elas aparecem não uma, mas muitas vezes. E esse é o maior erro que eu vejo nos copywriters da atualidade que escrevem lançamentos. Porque eles não preveem isso, eles não preveem esse reforço. Existe muito. Existem aí experts que têm um certo receio de ficar repetindo muitas vezes isso. Por quê? Porque tem uma grande parte da audiência que chega nos CPLs, principalmente quando é ao vivo, e que começa, cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo? Ah, me joga no conteúdo. Ai, não para de enrolar. Ai, não sei o quê. E aí as pessoas, elas acham, o expert, ele se torna um garçom. Ele acha que ele tem que trazer para a mesa aquilo que a pessoa está pedindo. Mas ele é o dono do restaurante. E quando as pessoas se propuseram a entrar, elas pediram o menu do chefe. É diferente. Não é um serviço à la carte. Então, quem dita o ritmo é o especialista no evento. E se você é o copywriter que está escrevendo o script, quem dita o ritmo é você. Então, você precisa escrever ali muito. E assim, claro, não pode ser enfadonho, tem que ter um contexto, tem que mostrar para as pessoas que o que você está apresentando é importante. Mas não adianta querer correr logo com as coisas, tá? Então, essa é a primeira coisa. Dicas para que você possa construir uma boa promessa e trazer aí uma boa oportunidade contextualizada nos seus CPLs. Então, o primeiro ponto é aquela questão do mapa da empatia, de desenhar quais são as dores, os sonhos, né, daquela pessoa, os desafios, com o que ela dorme na cabeça? Quais são os pensamentos que estão na cabeça dela quando ela vai dormir? Quais são os pensamentos que estão na cabeça dela quando ela vai acordar? Você tem que ter isso muito claramente. Quando eu vou desenhar uma promessa, quando eu vou começar a escrever um CPL, eu reescrevo essas coisas muitas vezes no mesmo lançamento, para tentar gerar realmente uma conexão muito grande. Eu olho o resultado das minhas pesquisas, eu vejo as expressões que as pessoas utilizam, tá? Outra coisa, outra dica para você escrever boas promessas. Você precisa pensar agora no lado do seu especialista. Quais são os grandes diferenciais dele? Como é que ele ensina de uma forma única? O que é que ele tem de diferente? E pensando na solução que ele oferece, né? Qual que é o maior traço de transformação que os alunos dele vão ter, provavelmente? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Tanta gente ensina sobre o lançamento, mas tanta gente ensina hoje em dia sobre o lançamento. Gênios, pessoas maravilhosas, competentíssimas. Érico Rocha, Leandro Aguiari, eu, coloca, eu ia falar de mim por último, mas para mostrar o seguinte, por que eu tô aqui dando aula para vocês e por que muita gente vai gostar mais do jeito da Priscila do que dos outros? Da mesma forma que muita gente vai gostar dos outros ao invés da Priscila e tá tudo bem. Porque, em alguma medida, cada um tem um diferencial na hora de ensinar. Um vai ser mais objetivo, ele não vai bater tanto papo, ele não vai dar tanta risada com coisas idiotas, ele vai, sei lá, ele vai apresentar um checklist, ele vai falar de um jeito que talvez vai conectar com pessoas mais objetivas. Outra pessoa vai apresentar que nem o Ícaro, vai apresentar com uma baita profundidade, com uma carga cultural gigante, com um repertório de ideias
e de conexões que não são óbvias. Ou a Priscila vai trazer os fundamentos e muitas informações de campo de batalha e vai te libertar dos modelos de Ctrl+C, Ctrl+V, mas vai te dar um passo a passo, vai te dar uma metodologia sem deixar você escravo, trazendo raciocínio por trás das regras. Então, cada pessoa tem um diferencial competitivo. Você precisa, para construir uma boa oportunidade para o seu lead, né, para a sua audiência, para trazer uma promessa boa para ela, vocês também precisam saber, descobrir qual é o diferencial do especialista. Por isso que eu falei para vocês sobre a necessidade de ter aí uma proximidade, tá? E aí, finalmente, é lembrar da importância também de mapeamento da concorrência. Você que é copywriter, você tem que fazer a sua lição de casa. Lição de casa do copywriter quando começa a trabalhar com player de mercado, quando começa a escrever lançamentos, começa a rascunhar as ofertas, as promessas, os eventos, é mapear a concorrência. E mapear concorrência não é algo que se faz scrollando tela no Instagram. Isso não é mapeamento de concorrência. Mapear a concorrência não é acessar o perfil com um perfil fake, o perfil do concorrente com um perfil fake. Isso daí é infantilidade. O que você tem que fazer, o profissional, como é que ele faz? Ele mapeia como? Primeira coisa, ele tira da cabeça dele, ele faz uma pesquisa. Toda pesquisa que se preze tem método. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir ou uma planilha no seu computador ou um documento e você vai começar a entender quais são os critérios de avaliação da concorrência. Quais são os critérios que você vai começar a utilizar? Eu vou analisar a promessa dos meus concorrentes. Eu vou ver se eles fazem lançamento, se eles não fazem. Eu vou olhar o site, eu vou ver qual é o padrão dos lançamentos deles, que método que eles utilizam, quais são essas promessas que eles trazem à tona no lançamento, nos copies. Eu vou olhar, vou analisar como é que essas pessoas se comportam no dia a dia na produção do conteúdo gratuito. Eu vou analisar, inclusive, os comentários dos usuários, dos seguidores, seja no YouTube, seja no Instagram. Eu vou começar a ler os comentários dessas pessoas. Por quê? Tudo isso vira repertório, vira bagagem para você sentar e escrever. E ter mais conhecimento, inclusive, do próprio nicho de mercado para o qual você vai escrever. Aí eu vejo assim, Priscila, nossa, mas eu não sou essa pessoa. Quando eu sento para olhar a concorrência, eu fico contaminado, sabe? Eu fico eu não sei, não tenho muito. Eu fico meio tipo, eu tenho medo de começar a querer imitar. Desculpa, gente, me perdoa, eu não quero ser injusta, mas pra mim não tem discurso menos profissional do que esse. Vocês já viram? Imagina uma indústria, vamos pensar no mercado tradicional. Uma Pepsi da vida. Sei lá. Fala assim, eu não quero olhar Coca-Cola. Imagina só o CEO de uma empresa, tipo uma Pepsi, vira e fala assim, eu não vou olhar Coca-Cola. Não vou olhar porque eu acho que, assim, me contamina o meu processo criativo. Eu não quero saber o que a concorrência tá fazendo, vou focar só no meu. Gente, desculpa, isso é um baita discurso vazio de... Você só vê no povo do marketing. Isso pra mim não tem coisa mais pouco profissional. Sabe por quê? Porque quando você analisa a concorrência, você não tá olhando feio. Analisar a concorrência é um trabalho de profissional sério. Mapeamento de concorrência é coisa de gente que sabe o que tá fazendo. Profissional. É um pessoal que sabe separar o lado emocional do trabalho. Analisar a concorrência não é você olhar pro amiguinho falando assim, não acredito que ele tá prometendo isso. Que ridículo, não sei. Não é isso. Não tô falando aqui de uma rixa entre produtores de conteúdo, sabe, que parece coisa de pré-escola, entendeu? Tipo, e aí a pessoa vira e fala assim, vou parar de olhar também. Então tá, então parabéns, ainda a pessoa se acha evoluída porque não olha os concorrentes. Não, você não olha o concorrente, você é burro. Sabe por quê? Porque a gente aprende com o concorrente. Eu aprendo com os meus concorrentes. E, aliás, muitos são competentíssimos, sou grande admiradora de muitos. Só que, na hora de adaptar para o meu negócio, eu anoto tudo que eu aprendi, eu sei quais são os meus diferenciais competitivos e a partir desse repertório eu consigo desenvolver e inovar. Eu não fico copiando as coisas que eles fazem, mas eu primeiro, até para eu me diferenciar, eu preciso ter parâmetro.
Quem é diferente de alguém, de algo. Se eu não sei o que existe de padrão, como é que eu vou ser diferente? Já parou para pensar nisso? Então, assim, pelo amor de Deus, você copywriter, não venha com essa imaturidade de, ai, eu não vou olhar, porque senão eu vou me contaminar. Não, aprenda com seus concorrentes. Mapeie toda a sua concorrência de forma extremamente profissional, objetiva. Aprenda as coisas que. Aprenda a admirá-los, inclusive. E assim, se isso começar a fazer mal para você, vai para terapia, porque você tem um problema de outra ordem que não é de marketing, tá bom? E o seu especialista, ele tá mais envolvido emocionalmente do que você. Então ele provavelmente vai ter mais problema para fazer isso, mas você, que é o copywriter, que tá por trás das coisas, não, você não pode, tá? Você não pode. Finalmente, então, mapeie os seus concorrentes, porque isso vai ajudar você a construir promessas melhores. E, aliás, você precisa mapear não só os concorrentes, você precisa mapear também os grandes jogadores desse mercado. Por quê? Porque você vai ver como é que eles estão fazendo. Isso também tira ali, você tira uma lição de observação, tá? Você enche as suas gavetas mentais para conseguir entender e reproduzir melhor o discurso, o que é bom para sua audiência ouvir. Essas são as maiores dicas para você aprender a fazer boas promessas. E com relação à oportunidade, como é que eu trago argumentos que mostram para as pessoas que elas têm uma grande chance, que realmente está abrindo diante dos olhos dela, abrindo-se uma grande oportunidade? A gente usa muito um recurso, que é um recurso que se usa na programação neurolinguística, no coaching, seja você adepto ou não, é comprovado que isso funciona, tá? Comprovado mesmo. Que é a questão do imagine. A gente começa a trabalhar com aspectos que são abstratos, mas trazendo pro presente, como se a pessoa já estivesse lá. Como se ela já tivesse alcançado. Isso, inclusive, é um modelo mental para solução de problemas. Eu não quero aqui ficar focando no embasamento científico teórico, tá? Mas a questão é, você pode trazer a pessoa para imaginar a situação que ela quer que aconteça no futuro como se acontecesse hoje. Então, pensa o seguinte, ó. Você que entrou aqui nessa formação, onde é que você quer chegar? Pensa você lá na frente, olha, fecha os olhos, começa a imaginar ali, quem é você acordando num dia, como é que é a sua cama? Como é que é a cama do copywriter profissional que ganha X mil reais, que é o que você quer ganhar? Como é que é a rotina? Vai acordar cedo ou vai acordar tarde? Imagina só você, né, acordando, sei lá, o horário que você gosta de acordar, você passando um café tranquilamente na sua casa, você sabendo que é o quinto dia útil do mês, mas que todas as contas estão pagas, que todas as contas venceram e estão regularmente pagas. Aí você sabe que tem dinheiro no banco para fazer, sei lá, alguma coisa que você quer. Então você começa a trazer a pessoa para vivenciar como se ela já estivesse vivendo hoje aquilo que ela quer experimentar lá na frente, para trazer a parte das sensações. Quando a gente começa a descrever a oportunidade, a gente precisa trazer à baila as sensações e a gente precisa mostrar para ela a necessidade dela agir. Então, você leva ela para o futuro, trazendo essa situação futura para o presente, falando imagine, 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 e aí você traz ela de volta e fala assim: pois é, só que isso tudo ainda não aconteceu, mas a partir de agora, você já está dando o primeiro passo para que isso aconteça. Se você aproveitar essa oportunidade aqui, que é gratuita desse evento, e assistir esse evento até o final. Então, você cria esse cenário para que a pessoa voe com você, mas você precisa depois puxar ela de volta para mostrar que esse evento gratuito, esse lançamento é a grande oportunidade para que ela consiga um dia chegar lá. Para que isso pare de ser sonho e se transforme numa meta. Porque metas são diferentes de sonhos. Então, esses são os 2 primeiros ingredientes. Vamos analisar a partir de agora as histórias. Vem comigo na próxima aula, te espero.